Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, com o seguinte tema: Caminhos de misericórdia, um clamor por perdão e direção. Salmo de capítulo 25. Hoje meditaremos nesse salmo, um salmo bem interessante, onde Davi, ali, né, através de uma oração, expressa ali, né, a sua humildade, a sua confiança, desejo sincero de andar nos caminhos, né, do nosso Deus, sua fé, entre outras várias coisas que nós veremos aqui através desse estudo. É um salmo bem interessante para nós meditarmos e creio que será bem edificante, né, não somente para os irmãos, mas também para mim mesmo. É um salmo que expressa várias coisas, né, e até mesmo é um modelo de oração, se caso quisermos, né, ali aplicar esse salmo, né, em nossas vidas, em nossas orações, certamente será possível, né? É um ótimo exemplo ali e modelo de salmo para aplicar em nossas orações. Peço, né, já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, certamente ajudará e auxiliará na divulgação dessa pregação, e assim mais pessoas poderão ser tocadas por meio dessa mensagem, e assim, né, se assim for da vontade de Deus, virem, né, para os caminhos de Deus, né, e se voltarem para Ele com toda a humildade, né, todo o amor. Inclusive, né, a gente abordou ali, se não me engano, semana passada, né, sobre Joel, né, ali capítulo, na verdade, semana retrasada, né, a gente abordou ali sobre Joel, né, capítulo 2, voltem-se para mim, né, de todo o coração. Então, é bem interessante, né, recomendo para aqueles que não viram, que vejam, certamente será edificante para cada um dos irmãos. E inclusive para aqueles que também quiserem, né, ali, aprofundarem seu estudo com relação à, à oração. A gente também tem um estudo aí no canal, né, sobre a importância da oração, né, na vida de um cristão. Certamente estará aí no canal para aqueles que quiserem, né, ver e assistir, certamente serão bem-vindos, né? Aqueles que não são inscritos, se inscrevam, né? Tento ali fazer, na medida do possível, se for da vontade de Deus, trazer ali estudos todas as segundas-feiras às 9 horas. Então, para darmos aqui início, vamos fazer uma leitura corrida aqui de Salmos, né? Capítulo 25, mas já adiantando, né? A gente vai fazer esse estudo em duas partes, né? Uma parte 1 e uma parte 2. Hoje, primeiramente, nós iremos abordar do versículo 1 até o 15. Na próxima semana, se assim Deus permitir, abordaremos do 16 ao 22, para que não fique tão pesado e tão difícil de se compreender, né, esse ensino. Então, tentaremos abordar aqui de uma forma breve, mas também de uma forma que consigamos, né, ali extrair bastantes estudos, bastante ali ensinos, né, para cada um de nós. Então, começando aqui, vamos ler aqui Salmo de capítulo 25, na versão Almeida Corrigida Fiel, até o versículo 15. Diz assim, Salmos capítulo 25, do 1 ao 15. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés
da rede. Amém? Até aqui nós leremos até o versículo 15. Se assim Deus permitir, na próxima semana estaremos meditando nos últimos versículos. Então, com o estudo aqui. O Salmo 25 é uma oração ali de Davi, marcada por humildade, confiança e desejo sincero de andar nos caminhos de Deus. Seu tom é profundamente pessoal, mesclando clamor por direção, pedido de perdão e expressão de fé. É isso que nós vemos aqui ao ler, né, esse Salmo de capítulo 25. A gente vê Davi ali, ele mesclando, né, ali, vários tipos ali de oração, né? Tem os seus pedidos ali por direção para que Deus o oriente a andar, né, nos seus caminhos, a fazer a sua vontade, né, a andar nas suas veredas. Vemos também aqui um pedido de perdão. Davi pede para que Deus não se lembre dos seus pecados, mas segundo a sua benignidade, né, possa o perdoar, possa se esquecer de suas transgressões e que olhe para com ele, né, ali com bondade e misericórdia. E por último, a gente também vê a expressão de fé, pois Davi ele demonstra ali a sua confiança em Deus, demonstrando ali que espera, né, sempre nele, ou seja, expressando ali sua fé. Não é um salmo de lamento comum, nem um louvor exaltado, mas sim um diálogo íntimo entre o salmista e o Senhor, revelando a alma de quem depende totalmente de Deus. Ao meditarmos nesse salmo, encontramos, né, o retrato de um servo que, mesmo consciente de suas falhas, se apega à misericórdia e à aliança divina. Ele busca direção, socorro e perdão, mostrando que a confiança em Deus não depende da ausência de dificuldades, mas da certeza de quem Ele é. Certamente, né, isso é algo bem importante de nós reconhecermos, né? Não é porque eu sou errante, não é porque eu tenho muitas falhas, né, que eu vou me afastar de Deus, né? A gente tem que se apegar a Deus até vencer o erro ou aquilo que nos está ali, né, atrapalhando, que está ali fazendo com que a gente não venha ter uma evolução, né? Clamar pela misericórdia, pedir perdão a Deus, clamar, né, e apresentar a Ele todas as nossas dificuldades, assim como Davi apresentou aqui em sua oração, né, buscando a direção, o socorro, o perdão, demonstrando essa fé e confiança de Deus, né, confiança em Deus. Então, devemos ter a certeza de quem Deus é, pois Deus ele é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus certamente que vai perdoar todas as nossas transgressões, se nos arrependermos verdadeiramente para com Ele, né? Então, nós podemos, né, aplicar esse salmo aqui em nossas orações, podemos utilizá-lo para fazer um modelo de oração, certamente será um bom modelo, né? Dá para tirar versículos daqui e aplicar em nossas orações e assim a nossa oração se baseia cada vez mais na palavra de Deus, né? E aí se torna uma oração mais completa. Este salmo, ele se conecta com outras passagens bíblicas que reforçam a importância de esperar no Senhor, como Isaías 40, no versículo 31, que diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a gente vê aqui, né, aqueles que têm a fé, que esperam em Deus, certamente, né, subirão ali com as asas, né, como águias. É algo interessante, porque, se eu não me engano, segundo o que eu pesquisei, né, eu fiz um estudo baseado nisso, né, nessa passagem, né, na verdade Isaías 40, né, do 29 até o 31. Se eu não me engano, as águias, elas utilizam as correntes de vento, né, para subir de uma forma que não gaste tanta energia. Elas só abrem as asas e as correntes de vento fazem com que elas vão cada vez mais subindo sem utilizar esse esforço imenso. E é essa comparação que Deus aqui está trazendo, né? Na verdade, Isaías aqui está trazendo. Os que esperam no Senhor irão renovar as suas forças e eles não gastarão tantas energias, porque essa corrente de vento, ela vai sustentar e vai cada vez mais fazendo com que a gente voe cada vez mais alto, né? E mais longe. Então, aqui ele está fazendo essa comparação, né? De que aqueles que esperam em Deus, certamente, né? Não se cansarão, não se fatigarão, porque Deus é quem sustenta. É uma comparação bem interessante, né? Se a gente meditar aqui em Isaías 40, no versículo 31. Mas também esse salmo,
ele apresenta aqui, né, o fato de reconhecer os nossos próprios pecados, como nós vemos lá em 1 João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, podemos ter a certeza de que ele será fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e assim poderemos, né, andar com a mente tranquila diante da sua presença, né? A gente tem que ter essa fé de que Deus é um Deus perdoador e que certamente, se nós nos arrependermos verdadeiramente perante Ele, tudo será possível, né? Então, também esse salmo ele apresenta esse fato de nós reconhecermos os nossos pecados, né? Além da importância de esperar no Senhor. E por fim, de buscar, né, ali a sabedoria divina, como nós vemos em Tiago 1, no versículo 5, que diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. É um convite à reflexão sincera. Ao seguirmos verso por verso, veremos como o salmista une a fé e fragilidade, confiança e arrependimento. Essa oração pode ser nossa também, quando enfrentamos incertezas, lutas internas, né, e clamamos ali por misericórdia e direção. Então, podemos confiar em Deus, né, e apresentar a Ele, né, todas as nossas dificuldades e adversidades que nós enfrentamos e ter essa certeza de que Ele nos ajudará, Ele nos auxiliará, né, pois aqueles que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, irmãos, essa foi a introdução. Partiremos agora aqui para meditarmos, né, em versículo por versículo desse salmo. Creio que será bem interessante, né, para cada um de nós aqui meditarmos, né. Então, diz assim o versículo 1 do Salmos capítulo 25, no versículo 1: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Este primeiro verso é uma declaração de entrega. Ao dizer que levanta sua alma ao Senhor, Davi expressa total dependência e confiança. Levantar a alma é como colocar todo o ser diante de Deus. Pensamentos, sentimentos, medos, esperanças, o que seja, né? Basicamente, de uma forma assim, mais básica, né? Colocar a nossa presença, né? A nossa confiança no nosso Deus e entregar a nossa vida a Ele, né? Certamente será dessa forma, e é esse sentido que o salmista ele está, né, aqui dizendo. A gente pode olhar aqui nessa segunda versão, na NTLH, o salmista diz o seguinte: ó Senhor, a ti dirijo a minha oração. Então a gente vê aqui que o salmista ele está basicamente entregando a sua vida a Deus, entregando, né, tá fazendo essa oração para o agrado de Deus. Então esse é o intuito, né, aqui do salmista nessa passagem, né, colocar todo o ser diante de Deus, seja pensamento, sentimento, medos, esperanças. É nesse sentido que ele fala, né, a alma. Então, essa atitude ela se repete em outras passagens, como em Salmo 143, no versículo 8, onde Davi também diz: a ti levanto a minha alma, sempre no contexto de buscar direção e consolo. Então, Salmo de capítulo 143, no versículo 8, a gente viu aqui, na verdade nós iremos ver, diz o seguinte aqui: faz-me ver, faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. A gente vê aqui, né, algo que também é expressado, né, aqui, em ti confio. O salmista, o Davi aqui, no caso no Salmo 25, ele expressa essa mesma questão aqui. Eu não cheguei a ver quem foi que se identificam, né, quem escreveu esse salmo, mas o Salmo 143 a gente vê aqui que também expressa coisas que Davi, ele pede, né, o fato também de pedir o caminho que deve seguir, né, e a questão de elevar a nossa alma, seja pensamento, seja, né, a nossa vida por um todo, né, ali ao nosso Deus. É uma postura de rendição voluntária. Davi não começa pedindo algo específico, mas primeiro reconhece que só Deus é digno de receber a sua alma, ou seja, a sua vida. Para nós, esse verso ensina que antes de qualquer pedido devemos nos voltar sinceramente a Deus,
É um convite para começarmos toda a oração com um coração elevado ao Senhor, com confiança, reverência e entrega. Então é isso que esse salmo ele nos ensina, né? Na verdade, esse versículo 1, né, ele nos ensina o fato de elevarmos os nossos pensamentos, a nossa confiança, medos, o que for, né, ao nosso Deus. Então a gente pode ter a certeza disso, né? E ele certamente ouvirá a nossa oração, se for feita com fé, se confiarmos nele, certamente ela será ouvida e atendida. Então, partindo agora para o versículo 2, nós vemos aqui, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Aqui Davi, ele reafirma sua confiança. Ele cita ali, né, no versículo 2, em ti confio. É uma declaração direta, sem reservas. Ao mesmo tempo, ele clama para que Ao mesmo tempo, ele clama para que essa confiança não resulte em vergonha ou derrota. Ele pede: não me deixes confundido, ou seja, envergonhado, frustrado em sua esperança. A gente pode pegar aqui na NTLH, a gente vê aqui o seguinte, no versículo 2: meu Deus, eu confio em ti, salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que meus inimigos se alegrem com a minha desgraça, né? Então, Davi aqui, ele tá pedindo a Deus para que Deus o ajudasse, para que ele não fosse envergonhado, que seus inimigos triunfassem sobre ele, né? E assim, ele fosse envergonhado, frustrado, né? Porque nele, né? Porque em Deus, ele confiava. A palavra confundido aqui tem o sentido, né? De ser humilhado por esperar em vão, né? Como vemos também em Romanos 10, no versículo 11, que cita: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, podemos ter essa esperança, né, de confiarmos em Deus, porque se nós cremos, né, no nosso Deus, certamente não seremos, né, ali envergonhados, né, não seremos ali confundidos, né. Se fizermos a oração com fé, né, ali com todos os requisitos, né, para fazermos uma oração, não esperaremos, né, em vão. Certamente será atendido se tivermos, né, ali a fé. Então, Romanos 10, no versículo 11, diz o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Além disso, ele menciona os inimigos, não apenas adversários físicos, mas tudo aquilo que se opõe à sua fé e obediência. O salmista teme que esses inimigos zombem, né, de sua confiança em Deus. A gente sabe que os nossos inimigos hoje não são não é carne, né, nem sangue, nem nada disso, né? Mas são aquelas potestades, as hostes espirituais, né, que nós enfrentamos nesse mundo espiritual, né, do qual influencia, né, o mundo todo, fazendo com que o mundo, né, seja enganado. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Então, esses são os nossos inimigos, né? Mas Davi aqui também ele estava falando daqueles inimigos que nós sabemos que eram aqueles que se opunham, né, à fé, que acabavam por deixar, né, ali a sua vida em risco. A gente sabe, né, dos inimigos de Israel, os amonitas, filisteus, todos esses, né? A gente sabe ali que essas nações ali que acabavam, né, por dar um certo perigo, né, tanto a Davi quanto a nação de Israel. Então, é claro que a gente vai, né, hoje em dia, fazer como Jesus disse, né, amar aos nossos inimigos, orar pelos que vos perseguem. A gente vai fazer dessa forma, né, mas aqui Davi, ele tá pedindo, né, para que, devido, né, à sua confiança em Deus, que ele não seja, né, ali envergonhado. Mas nós também podemos apresentar isso em nossas orações, né? Nossos inimigos, eles são essas hostes espirituais, esses poderes, né? Esses espíritos aí, essas coisas do maligno, né? A gente sabe, esse mundo influenciado pelo maligno, certamente, né, são os nossos inimigos. A gente pode pedir, né, a Deus para que sejamos, né, ali fortalecidos, que vistamos, né, a armadura de Deus. Inclusive, também tem um estudo no canal relacionado, né, a nos defendermos com o escudo da fé. Então, a gente pode pedir sim a Deus para que Ele nos proteja, nos ajude, para que não sejamos, né, ali envergonhados nem confundidos. Então, esse verso ele nos mostra, né, que fé não exclui a angústia, mas a direciona. Mesmo confiando, Davi clama. Ele nos ensina que podemos apresentar a Deus nossas inseguranças sem perder a fé e que não seremos envergonhados por confiar no Senhor. Podemos ter essa certeza de certamente, se esperarmos em Deus, nós não seremos envergonhados. Então, fechamos o versículo 2, partiremos agora para o versículo 3.
Diz o seguinte, Salmos 25, versículo 3: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Este verso reforça a confiança já expressada anteriormente. Davi declara que os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Essa é uma verdade firme, não baseada em emoção, mas no caráter fiel de Deus. A gente pode ter essa certeza, porque é algo que não muda, né? É algo que não muda ali do nosso Deus, né? A gente vê na sua própria palavra, né, que os que esperam nele certamente não serão confundidos. Claro que aqueles que esperam nele, né, e têm a sua fé, né, confiam nele, certamente não serão envergonhados nem confundidos, mas aqueles que transgridem sem a causa, ou seja, sem um arrependimento, né? Porque a gente sabe que nós mesmos também podemos cometer pecados ali intencionais, né? Nós mesmos também somos sujeitos a isso. Mas tem a questão do arrependimento também, mas aqui a gente também pode reconhecer como aqueles que transgridem, né, ali de forma intencional, que transgridem por prazer, né, no pecado. A gente sabe que se relaciona com isso, né? Mas um exemplo de pessoa, né, que transgrediu ali de forma intencional é o próprio Davi. A gente viu que ele assassinou, a gente viu que ele cometeu adultério, mas houve uma diferença, né? Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu para com Deus, né? E aí, certamente, ele sofreu, né, ali, né, os castigos, né, do seu pecado, né, ali, as consequências, mas ele foi, né, obteve ali o mais importante, né, que foi o perdão ali do nosso Deus. Então, a gente pode confiar nesse caráter fiel de Deus, né, que ele é fiel, né, e justo ali, né, a gente viu aqui mais acima, né, em 1 João 9, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, podemos ter essa certeza de que Deus nos perdoará se caso confessarmos os nossos pecados a ele. Dando prosseguimento, esperar em Deus aqui não é apenas aguardar passivamente, mas confiar ativamente, depender, buscar. Em contraste, ele diz que os transgressores, sem causa, né, aqueles que agem perversamente sem arrependimento, é que acabarão ali confundidos, isto é, envergonhados, desamparados. Então, a gente sabe que esperar aqui em Deus tem a questão da fé, mas também a gente faz, né, ali, a gente busca, né, faz a nossa parte de obedecer, faz a nossa parte de buscar, de depender, né, de confiar ativamente, e aí, né, Deus ele nos responde. A gente viu aqui um contraste, né, que a gente já explicou aqui sobre os transgressores, né, sem causa. Esse mesmo contraste é feito em Isaías 45, no versículo 19, onde Deus afirma que não fala em segredo, nem pede que o busquem em vão. Ou seja, quem o busca com sinceridade será atendido. Vemos aqui em Isaías capítulo 45, no versículo 19, que diz o seguinte: Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ou seja, Davi está afirmando, né, que a segurança ali em esperar no Senhor, mesmo que isso envolva tempo ou provações. A vergonha não está reservada aos que confiam, mas àqueles que escolhem o caminho da desobediência. Então, aqueles que escolhem o caminho da desobediência, né, a vergonha certamente estará ali reservada. Então, podemos ter a confiança de que se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é justo e fiel para nos perdoar, né, os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, finalizamos aqui o versículo 3, partiremos para o versículo 4 agora. Diz o seguinte, Salmo capítulo 25, versículo 4: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Neste verso, Davi faz um pedido claro e humilde por direção divina. Ele reconhece que precisa ser guiado, que não sabe por si mesmo qual caminho seguir, e clama para que Deus lhe mostre e ensine. Caminhos e veredas são imagens de orientação para a vida, os passos a tomar. Pedir que Deus mostre e ensine é abrir mão da própria sabedoria e confiar na sabedoria e vontade divina. Então, Davi aqui ele está pedindo a direção, né, do nosso Deus. É algo que a gente também pode aplicar em nossas orações, pedir para que Deus, né, faça
cada um de nós saber, né, os seus caminhos, ensinar a andar em suas veredas, que sejamos filhos obedientes, que façamos a sua vontade, né, que sejamos servos fiéis. Podemos confiar nisso e apresentar isso, né, ao nosso Deus, e certamente, né, Ele nos ouvirá. E também, né, basta também a gente deixar com que Ele nos guie, né, isso em todos os sentidos, né, seja nas decisões, seja se eu vou comprar algo, se eu vou fazer algo, se eu vou fazer, no caso ali, no sentido de tomar também decisões, né, mas fazer a vontade, né, ali do nosso Deus. A gente pode apresentar também isso em nossas orações, né, então ele clama para que Deus lhe ensine, né, os seus caminhos. Então, caminhos e veredas aqui, né, creio que grande parte das vezes, né, ali que a gente encontra na Bíblia, quando está no sentido simbólico, né, se refere nessa questão de pedir orientação ali ao nosso Deus, né, e isso é abrir mão da própria sabedoria e confiar na sabedoria divina. Essa busca por direção é semelhante ao que encontramos em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 6, onde somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração para que Ele endireite os nossos caminhos. Então, a gente vê aqui um ensino bem literal mesmo, né, que o escritor de Provérbios, né, aqui nos deixa. A gente vê o seguinte, Provérbios 3, dos versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, a gente pode ver aqui, né? Tá bem literal mesmo, né? O escritor de Provérbios deixou bem literal, para confiarmos em Deus de todo o nosso coração e não nos basearmos, né, no que nós achamos, no que eu penso, no que aquilo, né? Não. Entregar os nossos caminhos a Deus, pedir a sua direção e certamente Ele irá, né, ali nos ajudar. Reconhecê-lo, né, em todos os caminhos, né, em todas as decisões, em todos os momentos de nossa vida, e certamente Ele endireitará as nossas veredas, né, e fará com que nós possamos ali andar, né, segundo a sua vontade, obedecendo, né, fazendo aquilo que lhe é, né, do seu agrado. Então o verso ele nos lembra que o cristão deve buscar constantemente a orientação de Deus, não apenas para grandes decisões, mas em cada passo da vida diária. É um pedido de humildade e sensibilidade para andar na vontade de Deus. Então, quando a gente pede para que Deus endireite, né, os nossos caminhos, que Ele faça com que nós venhamos andar em suas veredas, a gente está sendo humilde, né, para pedir isso, né? Temos que estar sendo humilde e expressamos uma humildade para fazermos isso, né? Como se a gente dissesse, né, eu não sei para onde vou, mas tu sabes, né, para onde eu devo ir. Deus é como se fosse ali, né, um mapa, né, é como, trazendo assim uma comparação, né, a gente pode dizer que no meio de, não sei, uma ilha, a gente tá perdido, Deus é como se fosse o mapa, é como se fosse a bússola, né, Deus ali, Ele vai ser o nosso guia, né, isso seria o maior exemplo, né, o nosso guia, né, a gente pode dizer aqui, Deus ele vai estar sempre nos guiando, se caso pedirmos a Ele, né, a sua orientação, para que Ele nos guie, né, nos seus caminhos e nas suas veredas. Então podemos confiar também que Deus ele vai certamente nos ajudar se nós pedirmos a Ele com fé, para que endireite, né, os nossos caminhos, que andemos em suas veredas e façamos aquilo que é de acordo com a sua vontade. Então, partindo agora para o versículo 5, né, fechamos o 4, partiremos agora para o 5. Salmos 25, no versículo 5, diz o seguinte: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aqui Davi reforça o pedido por direção, acrescentando o fundamento dessa confiança. Deus é o Deus da minha salvação. Isso significa que Ele é quem salva e livra e protege, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A gente vê aqui Davi, né, pedindo para que Deus viesse, né, a guiar na sua verdade, ensiná-lo, pois certamente Ele é, né, o seu Deus. Na verdade, para cada um de nós, Ele é o nosso Deus da nossa salvação, né? Devemos ter essa fé e estar esperando, né, ali por Deus todos os dias de nossa vida. Pedir para ser guiado na tua verdade é buscar um caminho firme, certo, fundamentado na fidelidade e na realidade de Deus, diferente dos caminhos enganosos do mundo. A expressão por ti espero o dia todo, né? Esperando todo dia, mostra
a paciência e dependência contínua, né, ali de Davi. Esperar em Deus não é algo momentâneo, né, mas algo constante, uma atitude de todo o coração, né? Ele está esperando em Deus em todo o momento, em toda circunstância, né, em toda situação. Davi aqui, ele está dizendo, né, que espera em Deus ali todos os dias de sua vida, né? E também é um exemplo aqui para nós, né? Confiarmos em Deus, esperarmos nele, né? Certamente ele vai nos ajudar em nossas dificuldades. Esse sentimento ele ecoa, né, em passagens como Salmo 130, no versículo 5, onde o salmista também declara: espero no Senhor, a minha alma espero, e espero na sua palavra. Então a gente vê aqui Salmo 130, no versículo 5, né, a passagem em si, diz o seguinte: aguardo ao Senhor, e minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Então, é o que está dizendo aqui, né? O fato do salmista esperar e aguardar em Deus, né? Esperando ali a sua palavra, esperando ali, né? O agir, né, do nosso Deus, por onde, né, o salmista deveria andar. É isso que ele está expressando aqui. Então, Davi, ele nos ensina que o conhecimento e a direção de Deus são essenciais para a salvação e que devemos manter nossa esperança ativa e constante nele. Isso é um pouco do versículo 5, né? O fato de pedirmos direção e confiarmos no nosso Deus, né, ali todos os dias de nossas vidas. Então, esse é o versículo 5. Partiremos agora para o versículo 6. Diz o seguinte, Salmos 25, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Neste verso, Davi apela à misericórdia e à graça de Deus, atributos eternos que definem o caráter divino. Ele pede que Deus não esqueça dessas qualidades para com ele, especialmente em meio à sua necessidade. Nós vemos aqui Davi, ele pedindo, né, para que Deus lembrasse, né, das suas misericórdias, das suas benignidades. A gente sabe que isso aqui é tipo um destacamento, né, não que Deus não se lembre, né? A gente sabe que é um pedido para que Deus, né, pudesse vir a se atentar, né, nessa questão. É um pedido da nossa parte, né? A gente sabe que Deus, ele não se esquece de nada, né? É mais de forma assim, um pedido mesmo, né? Clamarmos ao Senhor. Tem mais uma figura de linguagem, né, nesse sentido. Então ele está pedindo aqui para que Deus se lembre, né, das suas misericórdias, das suas benignidades, porque certamente, né, são desde a eternidade. A gente pode citar aqui como exemplo, meus irmãos, próprio Gênesis ali, né? E até mesmo antes disso, né? Mas a gente sabe que desde ali, o início, né, quando a Terra foi criada, Deus ali, ele agiu com misericórdia para com a humanidade, né? Adão ali e Eva pecaram, Deus deu a oportunidade para eles se arrependerem, né? Tava querendo ouvir isso deles, mas, né, ali, eles acabaram, né, jogando a culpa um no outro, né? Jogaram a culpa também na serpente, aí logo, né, nenhum se arrependeu e a gente sabe o que aconteceu. Mas Deus, naquele momento, ele foi misericordioso. Porque é como diz Lamentações, capítulo 3, né, se não me engano, no versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor, né, as misericórdias do nosso Deus são a causa de nós não sermos consumidos, né? Novas são a cada manhã. Então, devido a isso, né, as misericórdias do nosso Deus, por ele ser um Deus bondoso, né? Porque se ele quisesse, ele poderia ter acabado com a humanidade, né? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele foi bondoso, ele foi misericordioso e ainda mais, fez um plano de salvação. A gente vê a tamanha bondade, né, do nosso Deus. Ele não precisava fazer isso, mas devido à sua bondade e misericórdia, seu amor para conosco, ele agiu ali com bondade, fazendo, né, ali o plano de salvação, né, o plano ali para que a humanidade pudesse, né, ali ser salva e livre, né, do pecado, que sabemos que isso culminou, né, no Senhor Jesus. Ainda, né, que ainda faltam algumas coisas para se cumprir, né, a volta de Jesus, a restauração, né, do seu reino na terra, a terra restaurada, e depois, entre outras várias coisas, né, Deus ali, né, descendo com a nova cidade, né, a nova Jerusalém, habitará com os homens na terra 100% ali restaurada. Então a gente vê, né, que são desde a eternidade, né, a gente já vê que é algo que é desde o princípio mesmo ali, a eternidade, né, de Deus, né, e antes disso mesmo, né, antes do princípio, Deus já era misericordioso, né, já era bondoso, é algo que reflete, né, ali o caráter, né, do nosso Deus. Então ele pede a Deus que não esqueça, né, dessas qualidades para com ele, especialmente em meio à sua necessidade.
A misericórdia e a graça aqui são apresentadas como fundamentos constantes da relação de Deus com o seu povo, algo que não muda com o tempo, mas são desde a eternidade. Esse apelo reforça a ideia de que, apesar das falhas do ser humano, a bondade de Deus sempre ali permanece. Passagens como o Êxodo, capítulo 34, no versículo 6, também destacam esses atributos onde Deus se revela como misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade. Então a gente vê aqui Êxodo, capítulo 34, no versículo 6, diz o seguinte, né? Moisés aqui proclamando, né? A gente vê o caráter, né? Aquilo que reflete, né? O que é o nosso Deus, então. E passou adiante, né? Ali de Moisés, proclamando, né? Na verdade, né? Eu não cheguei a pegar o contexto, mas eu acho que possa ser outra pessoa, né? Mas aqui em Êxodo, né? Capítulo 34, no versículo 6, a gente vê aqui, né? E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então são ali, né, qualidades que refletem, né, o nosso Deus. Deus é um Deus compassivo, é misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então Deus, ele é tudo isso, né? Sabemos que ele também, né, no momento de juízo mesmo, no momento de julgar, ele também é um Deus justo, né? E é fogo consumidor, né? Então, a gente sabe que Deus também, ele, embora que seja misericordioso, mas ele também age, né, com justiça. Por isso que nós temos que ter um temor, né, e um respeito para com o nosso Deus, né? Não abusando, né, de sua graça, de sua misericórdia, mas definitivamente, né, buscando ele fazer o que lhe é do seu agrado, né? Se arrepender verdadeiramente para com ele e buscar fazer a sua vontade, né? Algo que a gente deve aqui fazer, né? E embora que saibamos, né, que Deus é isso, mas também no momento de juízo, ele é fogo consumidor e julga, né, ali, né? Porque ele é justo também quando julga, né? Deus não erra quando ele julga. Certamente ele é o justo juiz. Por isso que também temos que ter ali, né, o temor ao nosso Deus. Então Davi, ele nos ensina aqui, né, a recordar nesses aspectos de Deus, especialmente quando buscamos perdão e auxílio. É um convite à esperança baseada na natureza imutável de Deus. Então, podemos ter a certeza de que Deus, ele não muda, né? Ele permanece o mesmo, né? Todos os dias, né? A sua natureza é imutável. Então, podemos ter a convicção disso, de que Deus, ele sempre vai permanecer, né, ali. A gente sabe que vai ter um momento, né, que ele vai acabar ali por acabar o tempo, né? A gente sabe que vai ter o tempo, né? Deus, ele tá dando esse momento para que mais pessoas se arrependam, né? Se convertam e cheguem à vida eterna, porque Deus, ele não tem prazer, né, na morte do ímpio, mas que antes se arrependa, se converta e alcance, né, a vida. A gente sabe muito bem disso, mas também vai ter um momento em que esse período, né, onde as pessoas podem ser salvas vai acabar, né? E aí acaba que as pessoas, elas serão, né, ali julgadas e a gente sabe o julgamento do trono branco, né? As pessoas passaram por ali e ali ou a pessoa pode ser absolvida ou pode ser condenada. Então, por isso que é importante nós buscarmos, né, participar da primeira ressurreição, né? Bem-aventurado e santo é aquele que participa dela, né? Pois não terá direito ali à segunda morte. Então, é a melhor ressurreição, sem sombra de dúvidas. Então, um pouco aqui sobre o versículo 6. Partiremos agora para o versículo 7 de Salmo capítulo 25. Diz o seguinte: Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Nesse verso, Davi reconhece seus erros, né, do passado, especialmente os da juventude, né, ou mocidade, como a gente citou ali, e pede que Deus, né, não os tenha em conta para a condenação. Ele clama por misericórdia e pela bondade de Deus, solicitando um tratamento compassivo. Então, a gente pode clamar a Deus para que ele não se lembre, né, para que ele apague, né, porque também na Bíblia a gente vê promessas, né, ali, Deus, ele abordando, se eu não me engano, tem uma passagem, né, relacionada, que ele mesmo fala, né, que ele perdoa e apaga, né, as suas transgressões e de tudo, né, ali, se esquece. Ele sabe, né, o que aconteceu, mas ele não dá mais ali mais atenção, né, para aquilo,
aquilo não é mais importante. É como a gente pedir, né, ali, por exemplo, perdão para uma pessoa, né? Tem eu aqui, aí vamos supor que eu e um amigo meu, né, um irmão meu, na verdade, trazendo o sentido aqui mais relacionado à Bíblia, né? Eu e um irmão meu, aí eu peco contra o meu irmão, né? Se eu for lá e pedir perdão, o erro ele vai ter permanecido. Mas se eu for lá, né, a gente pede perdão para se arrepender. Então, se eu peço perdão e meu irmão me perdoa, embora que tenha acontecido o erro, embora que tenha acontecido ali, né, o vacilo, é como se deixasse, né, de existir, é como se tivesse sido esquecido. E é nessa mesma questão, né? Deus ali ele age da mesma forma, né? Ele já não dá mais atenção para aquele erro que foi cometido, né? E nós podemos clamar a Deus para que ele possa nos perdoar, possa vir a nos ajudar, né, nos desapegarmos, né, ao nosso passado. O inimigo também ele vai utilizar brechas, vai utilizar isso como brecha, né, para tentar nos acusar, né, ali de erros do passado e vai tentar, né, fazer com que sejamos, né, mexidos com isso, mas podemos solicitar a Deus, né, a sua bondade, a sua misericórdia, né, a unção e que ele blinde, né, a nossa mente. Certamente Deus ele nos ajudará nisso. Então, esse pedido ele reflete, né, um profundo arrependimento e a confiança no perdão divino, né, que não fica preso ao passado, mas oferece renovação. A ideia está aliada com passagens, né, como o Salmo capítulo 103, do versículo 12, né, que, que afirma, né, ali, quanto está longe, né, o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, é uma certeza que a gente pode ter, né? Que Deus ele vai perdoar e vai afastar de nós as nossas transgressões. Então a gente vê aqui no Salmo capítulo 103, no versículo 12, né? Assim como está longe o Oriente, né, do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então a gente pode ter a certeza, né? Davi ali provavelmente, né? Quando mais jovem, né? A gente sabe que ele buscava, né? Provavelmente buscava ali na sua família, buscava, né, a Deus, mas ele podia sim ter seus vacilos, seus erros, mas ele clamava, né, pela misericórdia divina, clamava ali, né, pela bondade de Deus. E, né, a gente sabe que ele podia ter erros ali do passado, né? E nesse momento que ele estava aqui, né, escreveu esse salmo também, ele poderia, né, ter clamado ali, se lembrou de algum erro do passado, aí ele pede, né, para que Deus possa perdoar, né? A gente pode também ter a certeza disso, né? O inimigo também, ele pode utilizar isso como uma coisa, né, para acabar ali nos afligindo, mas a gente pode pedir a Deus para que ele não se lembre dos nossos pecados da nossa mocidade, mas que segundo a misericórdia dele, ele possa nos perdoar. Então Davi, quando pequeno, poderia, né, ter vivido, né, também ali fazendo alguns erros, alguns pecados, né, a gente sabe. Mas com o tempo ele foi amadurecendo e também pediu, né, ali para que Deus não se lembrasse de seus pecados de sua mocidade, mas clamou pela misericórdia de Deus e que Deus lembrasse, né, segundo a sua bondade. Então, Davi mostra que o perdão, ele não depende das nossas falhas passadas, mas da sua misericórdia e bondade. É um exemplo para nós. Mesmo com erros antigos, podemos buscar a restauração através da graça divina, podemos confiar em Deus, né, que ele pode sim nos restaurar, pode sim nos perdoar e pode sim nos ajudar diante de todas as dificuldades e aflições que nós podemos enfrentar. Podemos ter essa certeza porque Deus ele é bondoso, é misericordioso e certamente nos ajuda quando passamos por dificuldades. Basta clamarmos e termos a fé e também fazermos a nossa parte, né, de obedecer, né, como filhos obedientes, como filhos fiéis, né, ao nosso Deus. Né, certamente ele nos tratará como um pai, né, como pai para com filhos. Então, isso é um pouco, né, do que o versículo 7 tem a nos trazer. Partindo agora para o versículo 8, diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o seu caminho, né? Na verdade, ensinará o caminho aos pecadores. Davi declara o caráter de Deus. Ele é bom e reto. Essa combinação revela que Deus não é apenas misericordioso, mas também justo. Sua bondade o leva, né, a ensinar e sua retidão garante que esse ensino sempre será, né, será sempre, né, verdadeiro e correto. A gente vê aqui bom e reto, né, ao Senhor. Definitivamente são coisas que nosso Deus é, né? Nosso Deus não tem erro nele, né? Nosso Deus é perfeito, nosso Deus ali, definitivamente ele é bom, né? Por si só ele é bom. Então, são ali características, né, do nosso Deus.
E devido a isso, né, devido a essa sua retidão, né, a sua justiça, a sua bondade, ele ensinará o seu caminho, né, aos pecadores, né? E é significativo que Davi diga, né, que Deus ensina o caminho aos pecadores. Isso mostra que Deus não rejeita quem erra, mas oferece direção e restauração a quem se volta a ele com humildade, né? Assim como a gente vê o próprio Davi, ao pecar, ao cometer um pecado grave, um erro grave, foi ali com humildade, né, diante da presença de Deus, se arrependeu verdadeiramente, né? A gente viu ali quando, se eu não me engano, foi o profeta Natan, né, que confrontou ali Davi, né? Davi, no mesmo momento, né, ele disse: pequei contra o Senhor. Já demonstrou um arrependimento ali, se humilhou perante Deus. A gente já citou aqui Salmo capítulo 51, né, um exemplo de um verdadeiro arrependimento. Para aqueles que não viram, né, está no canal, recomendo que vejam, também é bem interessante, né, nós abordarmos, né, ali um ensino sobre o verdadeiro arrependimento. Então, isso mostra, né, que Deus não rejeita quem erra, mas oferece direção e restauração a quem se volta a Ele com humildade. A instrução divina é um ato de graça. Essa mesma disposição aparece também em Lucas 5, no versículo 32, quando Jesus, né, o Filho do nosso Deus ali, a gente sabe, né, não o próprio Deus, mas o Filho do nosso Deus, né, ele diz algo que também ecoa isso, né, que ali, né, ao dar início ao seu ministério, ele não veio, né, ali para chamar os justos, né, os justos entre aspas. Sabemos que tem, né, aquelas pessoas que se consideram justas, né, mas os pecadores, né, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A gente pode citar aqui um exemplo desses justos, né, entre aspas, porque nessa terra não há ninguém que seja justo, não há ninguém que não tenha pecado, a não ser, né, o Senhor Jesus, mas ele não está aqui, né, está nos céus, certamente voltará, né, no dia em que Deus determinar. Na verdade, no dia em que Deus determinou, né, ele voltará. Então Jesus, né, ele também deu esse exemplo na parábola ali, se eu não me engano era uma parábola, né, do fariseu e do publicano. O fariseu ali, né, se exaltando, falando: olha como eu faço isso. Na verdade ele fala assim, né, eu agradeço a ti, Pai, por não ser como esse pecador, dou o dízimo de tudo quanto tenho, né, ali no caso da hortelã, essas coisas, né, ali de comidas. Ele jejuava, né, a gente vê que ele se auto-exaltava. Mas o publicano, ele nem mesmo ali com coragem de olhar para o céu, né, reconhecia que era pobre e pecador e se humilhava perante Deus. E aí Jesus diz, né, que aquele que se humilhou, né, perante o Senhor saiu para casa, né, justificado. Mas aquele que se auto-exaltou, né, se auto ali, né, se teve essa soberba, esse orgulho, né, não foi ali justificado, né, pois Deus ele resiste, né, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a gente também é um ensino aqui pra gente, né? Deus ele vai ensinar aqueles, né, que são pecadores, aqueles que se reconhecem, né, como pecadores, mas Deus ele não vai ensinar os seus caminhos àqueles que se acham justos, né? Então, o justo, quando cita na Bíblia, né, a gente pode sim ser considerado justo, nós que buscamos andar, né, em retidão, né, para com o nosso Deus, podemos sim ser considerados justos, mas não plenamente, né? A gente pode ser considerado justo porque a gente busca fazer, né, a justiça, viver de forma íntegra para com o nosso Deus, mas não seremos justos, né, assim, completamente, mas em parte, né, devido a gente buscar obedecer ao nosso Deus. Então, essa mesma disposição, como nós lemos aqui, ocorre lá em Lucas 5:32, quando Jesus diz ali que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o verso ele encoraja, né, ele nos encoraja, mesmo como pecadores, não estamos rejeitados se buscamos a Deus, né? Ele é bom para nos perdoar e reto para nos conduzir por um novo caminho. Podemos ter a certeza disto. Então, finalizando o versículo 8, partiremos agora para o versículo 9, né, de hoje, onde diz o seguinte: guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Neste verso, Davi ele destaca uma condição para ser guiado por Deus: a mansidão. Deus ele não impõe, né, sua direção aos orgulhosos, mas conduz com justiça aqueles que são humildes e receptivos. A palavra mansos aqui aponta para os que se submetem, né, à vontade de Deus, com espírito ensinável e coração quebrantado. Jesus ecoa esse princípio em Mateus capítulo 5, no versículo 5, onde ele diz ali a bem-aventurança para aqueles que são mansos, né? Onde ele diz:
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Uma promessa que é dada desde o Antigo Testamento, Salmos 37, entre outras várias passagens, né? Denotam ali, em que os mansos, né? Os justos herdarão a terra. Então, os mansos aqui nesse sentido, né? São aqueles que vivem, né? Buscam viver com justiça, que são humildes, né? E não são orgulhosos, né? Mas buscam, né? Ali a direção de Deus. E são mansos, né? Além também do sentido de mansidão, que não é uma pessoa que se ira facilmente, né? Não é uma pessoa que fica com raiva, né? A todo momento. É algo que também, né? Devemos aplicar em nossas vidas, né? Cada um de nós, sem exceção. A questão da mansidão. A mansidão, ela é o oposto da autossuficiência. Davi está dizendo que a justiça e o caminho de Deus não são dados a quem acha, né? Aos que acham que sabe tudo, mas aos que se rendem, né, e querem aprender. Por isso que Jesus diz, né, ali a gente leu, né, na passagem ali passada, Lucas 5, né, na verdade no versículo passado, né, que Lucas 5, versículo 32, que Jesus não veio chamar os pecadores, na verdade não veio chamar os justos, né, mas os pecadores ao arrependimento, né. E é nesse mesmo sentido, né, são os mansos a quem Deus ensinará, né, são aqueles que reconhecem que não sabem de nada, e querem, né, aprender cada vez mais do nosso Deus e que Ele nos guie. São esses, né, que receberão a promessa, são esses a quem Deus ensinará. Então, é a questão da é a questão da humildade, né, da mansidão. Então, se quisermos que Deus, né, Ele nos guie, né, em suas veredas, em sua justiça, devemos ser mansos, né, reconhecermos que não sabemos por onde ir, não sabemos, né, por onde devemos andar, e assim apresentamos, né, em nossas orações, né, Senhor, eu não sei por onde devo ir, mas guia-me, né, através do seu Santo Espírito. Guia-me por onde devo ir, que decisão devo tomar. A gente pode apresentar isso em nossas orações. E certamente se fizermos com fé, ele vai ali, né, nos ouvir. Então esse verso ele reforça que ser guiado por Deus não depende apenas de querer, né, mas de se colocar numa posição de humildade. E só assim o Senhor nos ensinará, né, na verdade nos ensina e nos dirige em justiça. Só dessa forma, quando nos colocamos, né, diante dele, como humildes, né, e como pessoas que querem aprender, né, dos seus caminhos, aí sim, ele nos ensinará, nos guiará e nos dirigirá, né, ali em justiça. Então, vemos aqui também, né, Salmo, agora, né, fechamos aqui o versículo 9, partiremos agora para o 10. Salmo capítulo 25, né, no versículo 10 diz o seguinte: Todas as veredas, né, do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Davi aqui afirma, né, que tudo o que procede de Deus, seus caminhos, suas instruções, seus juízos, todas as veredas, né, tudo ali que procede de Deus, todas as decisões, instruções, né, juízos, todas essas veredas que procedem, né, de Deus, é marcado, né, ali por misericórdia e verdade. A gente vê aqui no versículo 10, né, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, né, destacando aqui a gente vê, né, Davi ele diz isso, né, que tudo que vem de Deus certamente são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então essas duas características revelam tanto o amor quanto a fidelidade de Deus, mas há uma condição. Essas veredas são experimentadas por aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, há uma resposta esperada da parte do homem, fidelidade à aliança e obediência à sua palavra. Vamos conferir aqui, nessa versão, na verdade é na NTLH, no versículo 10, diz aqui, né, NTLH, na versão NTLH, versículo 10, Salmos 25, diz o seguinte: Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Então tá bem claro aqui, né, o que o salmista tá dizendo aqui, né, a questão de como, né, aqueles, né, como a quem, né, ali são esses, né, que experimentam, né, essas veredas, né, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, ou seja, todos esses caminhos só são verdade, né, e misericórdia para aqueles que
obedecem aos seus mandamentos e se permanecem fiéis, né, a ele. Então, vai exigir, né, ali da parte do homem uma obediência para que assim, né, esses caminhos se tornem misericórdia e verdade para cada um de nós. A expressão lembra João 14, no versículo 21, né, onde Jesus, o Filho de Deus, diz aqui o seguinte, né, João capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os mandamentos, né? Aquele que tem os mandamentos, o que Jesus nos ensinou, ele também aperfeiçoou, né? Os 10 mandamentos, a gente sabe. Se fosse meditado, realmente seria daquela forma, né? Ele aperfeiçoou, Mateus ali, capítulo 5, 6, se não me engano 7 também, né? No Sermão do Monte. E aqueles que têm esses mandamentos e os guarda, é o que o ama, né? E aquele que ama a Jesus, guardando os seus mandamentos, também será amado, né? Do nosso Deus. E também, logo, né? Ali, também ele nos amará e se manifestará, né? A cada um de nós, mostrando que o relacionamento com Deus envolve, né? Ali, o compromisso. O verso ensina que a experiência da misericórdia e da verdade de Deus está ligada à obediência. Não se trata de merecimento, mas de andar em aliança com Ele, com o coração disposto a viver em sua direção. Então, tem que ter, né, um esforço da nossa parte para viver, né, em obediência a Ele, a viver em santidade, né, para andar, né, em aliança com Ele, obedecendo aos seus mandamentos, para que assim, né, sejamos ali, experimentemos, né, as suas veredas, os seus caminhos, e certamente elas serão verdade e misericórdia para cada um de nós. Então, isso é um pouco do que o versículo 10 tem aqui a nos trazer. Partindo agora para o versículo 11, né? Nós vemos aqui o seguinte, por amor, né? Salmos 25, versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Davi reconhece sua iniquidade como algo sério, né? Ele diz ali, pois é grande, né? Algo que é grande, algo que realmente, né, não é bom, né? A gente sabe, né? Nós que nos convertemos a Deus, a gente sabe que não há mais prazer em pecado, né? A gente sente aquele receio, sente aquele medo, né? Surge dentro de nós essa questão de termos esse medo de termos errado, né? Contra o nosso Deus. Mas a gente pode clamar, né? Por amor do seu nome, para que ele possa, né? Nos perdoar. Né? E Davi aqui, ele não apela, né? Dando prosseguimento, né? Ele diz ali, né? Davi reconhece sua iniquidade como algo sério, ele cita, pois é grande, mas não apela a méritos próprios, e sim ao nome do Senhor, ou seja, ao caráter e à reputação de Deus, que é misericordioso e perdoador. A motivação do perdão aqui não é merecimento do homem, mas a glória de Deus. Essa ideia aparece também em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 22, onde Deus age não por causa de vós, mas por amor do seu, né? Ali ele cita do meu santo nome. Vemos o seguinte aqui, lendo a passagem completa, né, de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações, para onde fostes. Então, Deus aqui ele diz, né? Não é por respeito deles, né? Não é por causa deles, né? Que ele age, né? Que ele perdoa, mas pelo seu santo nome, né? Que profanastes ali, eles profanaram no contexto ali, né? De Ezequiel, profanaram entre as nações para onde eles foram. Então, Davi está dizendo, né? Em essência, perdoa-me, porque tu és um Deus que perdoa, que teu nome é glorificado quando mostras misericórdia, né? Definitivamente, quando Deus nos perdoa, o nome dele é glorificado, né? Quando buscamos o perdão, damos o verdadeiro arrependimento, o nome de Deus é glorificado, né? Podemos ter essa certeza de que ele, né, por amor de seu nome, nos perdoará, né, todas as nossas iniquidades. Então esse verso ele nos lembra que mesmo diante de grandes pecados, podemos buscar perdão com humildade, confiando no caráter de Deus e não em nossa própria justiça. Podemos confiar em Deus, que ele certamente será justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como já citamos lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Temos essa confirmação
né? Na Bíblia, ali, né? Na Bíblia a gente vai lendo e a gente sempre vai ter essa confirmação de Deus, que ele é um Deus perdoador. Então, fechando o 11, partiremos agora para o 12, né? Salmos 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Aqui Davi apresenta uma pergunta retórica para destacar uma verdade espiritual. Aquele que teme ao Senhor, ou seja, que reverencia e honra a Deus, recebe direção divina. O temor do Senhor é uma atitude de profundo respeito e submissão. De profundo respeito e submissão. Esse temor não afasta, mas atrai a instrução de Deus. Como diz Provérbios 1, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, quando tememos a Deus, né, quando queremos ter sabedoria, quando queremos ter conhecimento, a primeira coisa que a gente vai pensar é com questão a temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, esse sim, né, ali é o princípio da sabedoria. E logo, né, a partir desse momento, né, quando tememos a Deus, entendemos o que é temer, né, obedecê-lo, fazer a sua vontade. Aí, né, já estamos no começo ali, né, da sabedoria, do conhecimento, e certamente pedindo, né, a direção a Deus, ele irá nos guiar, né, conforme a sua vontade, e ensinará, né, como diz aí o salmista, no versículo 12, qual é o homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então podemos ter essa certeza, né, de que Deus ele vai sim ali nos perdoar e nos guiará, né, no caminho em que nós devemos, né, ali escolher para trilharmos e andarmos. Então a promessa é clara. Deus ensinará o caminho certo ao que teme. Ou seja, não precisamos viver na incerteza se andamos, né, ali com reverência dele, diante dele. Claro, né, que, né, destacando somente essa questão, né, a gente não precisamos viver na incerteza, mas devemos viver vigilantes, né? Vigilantes, se andamos, né, com reverência, né, ali perante ele, né? Claro que isso aqui, né, esse comentário, inclusive, né, a gente vai, né, ali tá sempre se perguntando, né, a questão da autoanálise, né? A gente vai estar sempre se autoanalisando, né? Se estamos, né, verdadeiramente andando, né, segundo os seus caminhos, né? Mas o que aqui está destacando, né, esse comentário, é que a gente pode confiar ali em Deus, né? Quando tomamos alguma decisão, né, clamamos por sua misericórdia, por sua direção, né? Quando andamos com reverência diante dele, né? E podemos ter a certeza ali de, né, teremos a certeza em qual decisão tomar, mas isso aqui ele não remove, né, ali a autoanálise, né, a automeditação, para que venhamos a realmente saber, né, se estamos andando, né, ali com verdade, né, ali andando em caminhos, né, que são do agrado do nosso Deus. Então, isso aqui ele não vai retirar, né, ali essa questão, mas podemos ter a certeza ali de que Deus ele nos ensina, né, os caminhos no qual nós devemos escolher e andar. Então, esse verso ele nos convida a cultivar o temor a Deus como uma condição essencial para discernir o caminho correto, especialmente em tempos de decisão ou dúvida. Salmos 25, versículo 12, a gente finalizou aqui. Partiremos agora para o 13, ok? E diz aqui o seguinte, versículo 13 de Salmos capítulo 25, a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Então, vemos aqui, né, esse verso, ele continua ali a descrever, né, as bênçãos do homem que teme ali ao Senhor, né? A gente vê ali no versículo 12, né, aquele que teme ao Senhor tem ali, né, as bênçãos para esse homem. Deus ali, né, ele vai, na verdade, né, esse versículo ele descreve, né, as bênçãos do homem ali que teme ao Senhor, conforme é dito no versículo 12, né, além de ser direcionado por Deus, né, a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Fazendo a comparação aqui com na versão NTLH, no versículo 13, diz o seguinte, eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos, né? Claro que isso também nem sempre vai destacar ali uma questão de sucesso financeiro, né? Não que seja errado, mas nem sempre vai ser abordado só essa questão, né? Pode ser ali a questão da paz, né? A paz,
o contentamento, são coisas que vêm de Deus. Então, esse verso ele continua ali a descrever as bênçãos do homem que teme ao Senhor. A sua alma pousará no bem, ou seja, ele terá paz interior, segurança, estabilidade espiritual e também vê, né, sua descendência abençoada com herança. A sua alma pousará no bem não significa riqueza material necessariamente, mas uma vida plena de sentido, né? Tranquilidade e favor de Deus. A mesma ideia aparece em Salmo capítulo 37, no versículo 11, onde diz: "Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." Então, a sua alma pousará no bem nem sempre vai significar riqueza material, né? Não necessariamente significa isso, mas também pode ser uma vida plena de sentido, né? Porque quando temos a Deus ao nosso lado, né? Quando vivíamos no mundo e hoje vivemos para Deus, a gente tem um sentido, né? E a nossa vida, o sentido da nossa vida, né? É viver para Deus, é viver para glorificar o seu nome, para honrá-lo, né? Então, a sua alma pousará no bem também pode trazer esse significado, né? A gente viu ali em Salmos 37:11, né? "Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." Então, essa promessa, ela envolve tanto bênçãos pessoais quanto familiares, mostrando que o temor a Deus não afeta apenas o indivíduo, mas se estende, né, aos seus filhos. As bênçãos que Deus nos dá, né, eu posso receber uma bênção e essa bênção se estender, né, aos meus familiares. Mas claro que a salvação ela vai sempre continuar sendo, né, individual. As bênçãos só podem ser compartilhadas ou também passadas, né, ali a familiares, mas a salvação sempre permanecerá ali individual, né? Eu não posso salvar ninguém, né? A não ser se eu buscar a minha salvação, aí poderei salvar a mim mesmo, né? Mas claro que tem aquele sentido, né, também de nós compartilharmos a mensagem, né? E aí a gente pode até dizer, né, entre aspas, que nós salvamos, né, alguém, mas a gente sabe que não é nós, né? Porque é o Santo Espírito de Deus que convence, né, as pessoas, né, ali do erro, do pecado, né, do juízo. Então, a gente somente está trabalhando, né, para o nosso Deus, mas a salvação é algo que é individual, né? Eu não posso salvar um irmão e um irmão não pode me salvar. É algo que é individual. Então, Davi mostra, né, que andar com Deus traz frutos duradouros, tanto no presente quanto nas gerações futuras. E agora, né, no penúltimo versículo aqui, Salmos capítulo 25, no versículo 14, diz o seguinte: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança." Esse verso revela algo profundo. Deus compartilha segredos com os que o temem, isto é, ele se revela de forma íntima e especial àqueles que o respeitam e andam em reverência diante dele. O termo segredo aqui pode ser entendido como comunhão, intimidade e revelação. Então, pode também dar esse sentido, né? Aqui na NVT diz o seguinte, né? Salmos 25, versículo 14: "O Senhor é amigo dos que o temem, e ele lhes ensinará sua aliança." Vamos ver na NTLH, versículo 14: "O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que faz com eles." Então, pode, né, trazer esse sentido de intimidade, de revelação, comunhão, né, ali com o nosso Deus. Né? Deus, ele confia ali, né, ele nos mostra a sua aliança, né, e o seu segredo ali, que denota, né, essa comunhão, intimidade, revelação, é com aqueles, né, que o temem. Em outras palavras, Deus não apenas orienta, mas também confia revelações a quem anda, né, em temor. Isso nos lembra, né, João 15, né, no versículo 15, quando o Senhor Jesus, né, ele nos diz: "Já vos não chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer." Então, né, a gente vê que tem esse sentido, né, a questão ali dos segredos, né, ali Jesus, né, como filho de Deus, né, recebeu os segredos do Pai, e aí, né, fez ali dos seus discípulos amigos, porque tudo quanto ele ouviu, né, do Pai dele, né, o nosso Deus ali, Jesus tem feito, né, cada um de nós também ali conhecer, né, através de suas palavras, né. Claro que a gente sabe que as palavras dele, né, não eram suas próprias palavras, mas ele falou aquilo que Deus, né, ali lhe ordenou dizer. Então, e o conteúdo principal dessa intimidade é a aliança. O compromisso de Deus com o seu povo não é apenas uma doutrina,
mas algo vivido e compreendido no relacionamento com Ele. Esse verso ensina que quanto mais tememos e honramos a Deus, mais Ele se aproxima, né? Mais Ele nos aproxima de Sua vontade e nos faz entender Sua fidelidade e promessas. E agora, finalizando por hoje na parte 1, Salmo capítulo 25, versículo 15, que diz o seguinte: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede, né? Davi, ele expressa aqui uma postura de vigilância e confiança constante. Seus olhos estão continuamente no Senhor, não de forma ocasional, mas como um hábito diário de dependência. Então, ele está sempre, né, ali os seus olhos, né, dando sentido de sempre atento, né, ao que Deus faz, né, com a mente, né, em todo momento pensando em Deus, né, e sem, né, ali tirar, né, os seus olhos dele, né, mas com os olhos fitos, né, os olhos fixados, né, ali nas coisas que são do alto, as coisas que vêm, né, de Deus. E o sentido ali de tirar, né, os seus pés da rede vai dizer ali, né, com relação às armadilhas. Então, dando prosseguimento, a rede, né, ela simboliza ali armadilhas, perigos, situações que ele sozinho não pode escapar. Davi reconhece que somente Deus pode livrá-lo dessas ciladas, seja de inimigos, do pecado ou de situações difíceis. É algo que só Deus ali pode, né, livrá-lo e ajudá-lo. Esse verso nos lembra que em meio às dificuldades, nossa segurança não está em nossos recursos, mas em manter os olhos no Senhor, confiando que Ele é quem nos livra. Então, amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham aprendido um pouco aqui do que Salmo capítulo 25, né, pelo menos esses 15 primeiros versículos têm a nos trazer, né? A gente viu aqui, né, pedido de perdão, direção, né, confiança em Deus, entre outras várias coisas, né, fazendo comparações aqui com outras passagens, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Na próxima semana, abordaremos do versículo 16 até o 22 para finalizarmos, né, esse estudo e assim, né, sairmos aqui plenamente edificados, compreendendo essa passagem, né, ali totalmente. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, que essa primeira parte do estudo, espero que também tenha sido edificante. E peço, né, aqui nesse final, mais uma vez, se possível for, por gentileza, os irmãos puderem deixar o like, o comentário, né, dizerem o que acharam do estudo. Certamente ajudará nessa divulgação, na verdade ajudará na divulgação dessa pregação, e assim mais pessoas poderão ser tocadas, né, por meio dessa mensagem e serem edificadas, né, através do que a gente vem aqui, né, nesse trabalho de levar, né, a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. E os irmãos também colaboram, né, ajudam de certa forma ali também a proclamar essa mensagem, deixando like, deixando comentário. Certamente vai ajudar muito, né, o algoritmo do YouTube vai entender ali que os irmãos gostaram do vídeo e assim mais pessoas serão, né, notificadas e serão recomendadas, né, por essa mensagem, né, mais pessoas e assim, né, poderão ali ver esse estudo e serem edificadas, né, para a honra e glória do nosso Deus. Então, espero que os irmãos tenham gostado, né, do estudo, tenham sido edificados, tenham compreendido, né, aqui a mensagem, né, que eu venho vos trazer hoje, né? Aqueles que não são inscritos, se inscrevam. Busco fazer aqui, né, as pregações todas as segundas-feiras, né, na medida do possível, se assim Deus permitir, às 9 horas, né? Tento publicar aqui todas as segundas. E aqueles, né, que também desejam conhecer, né, a Igreja de Deus, né, e os outros sites, né, os outros links estará aí na descrição, né, mas também no próprio perfil do canal, né, acessando ali a descrição do perfil do canal, ali estará, né, todos os links. Então, né, convido-lhes a conhecer a Igreja de Deus, aqueles que ainda não conhecem, façam um discipulado, vejam os pontos de fé, certamente será edificante para cada um, né, desses que tem interesse, né, em conhecer e se voltar, né, e andar, né, nos caminhos ali do nosso Deus. Então, espero que tenha sido edificante, que os irmãos tenham compreendido e que assim, né, possamos ter uma ótima noite de sono, descansarmos e repousarmos, né, em paz, em o nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu despeço os irmãos com a paz seja convosco. Até a próxima semana, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.